Então, esse é o grande problema. Então, quando o pessoal fala falta gestão, não é falta conhecimento dos gestores. Quando se comenta o profissional que falta apoio, falta orientação, falta treinamento, não é falta de capacidade, ao meu ponto de vista, das lideranças que estão comandando. É falta de envolvimento no ambiente propício ao crescimento, propício ao conhecimento do negócio, propício para esse profissional, principalmente mais novo, entender qual papel ele está promovendo perante a sociedade que ele está inserido naquele projeto. Olá, amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Hoje, mais uma vez, dentro dessa série especial de aniversário de 2 anos do nosso canal, estamos aqui presencialmente em São Paulo, em estúdio, para gravar com 2 super convidados, um tema muito relevante para a nossa área de gestão de projetos, que eu já vou apresentar eles para vocês, né? Temos aqui, como eu falei, né, uma série de episódios sendo gravados essa semana de aniversário do canal. Passamos aí a marca de 100 episódios e eu já quero aproveitar, né, para começar agradecendo a você que nos acompanha aqui no nosso canal, seja pelo Spotify, pelo Apple Podcasts, pelo YouTube. Então agora estamos subindo os videocasts completos e eu quero agradecer a sua presença aqui em todo episódio no Capital Projects Podcast. Para essa série especial, né, eu trouxe hoje 2 convidados com muita experiência no mercado de projetos de capital, principalmente na parte de construção e montagem, e um deles já é bem conhecido aqui de vocês. Alexandre Freire e Márcio Morato, sejam muito bem-vindos ao Capital Projects Podcast. Valeu, Schoma. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, é uma honra. Muito obrigado. O Alexandre já foi entrevistado aqui. Se você ainda não escutou o programa dele, vai lá no episódio número 55, onde a gente falou de gestão de projetos raiz, onde ele conta até quando ele teve que andar de camburão para sair da obra, não é, Alexandre? Mais ou menos. Foi muita aventura, viu? Não, foi muito legal esse episódio, porque às vezes, como a gente tenta trazer sempre discussão sobre boas práticas, né, sobre aquilo que o pessoal está fazendo lá fora, às vezes, né, dependendo o convidado, às vezes passa aquela impressão de que a gente vive num mundo que é um pouco diferente da realidade. E aí trazer experiências como você trouxe lá atrás, de realmente abrir o coração, dizer assim, gente, a vida em obra não é mil maravilhas, né? A gente adora projeto, é o que a gente sabe fazer, mas a gente passa perrengue também. E esse foi um feedback que eu tive muitas vezes depois do episódio ao ar, do pessoal falando assim, ufa, não sou só eu que passo por problema, né? Isso acontece com os outros também, então eu não sou exceção nesse mundo, né? Não estou fazendo tão errado assim. Porque todo mundo só fala a parte boa, né? É o que a gente gosta de contar, né? Mas deixa eu apresentar vocês, né? O Alexandre é engenheiro mecânico, técnico eletrotécnico, pós-graduado em engenharia de orçamento e é membro da ACE e trabalha há mais de 20 anos em projetos de capital. Começou a carreira como estagiário na MCM e hoje é diretor de administração contratual e riscos na mesma empresa, né? Na MCM. Foi gerente de projetos em obras no país inteiro. Trabalhou na indústria da mineração, energia, química, petroquímica, em vários outros setores. E hoje dedica boa parte do tempo ao estudo e validação das boas práticas da ACE, principalmente na área de riscos em projetos de capital. Inclusive, amanhã, né, no dia seguinte da nossa gravação aqui, eu vou estar com o Alexandre numa mesa redonda no encontro anual da ACE, onde a gente vai tratar justamente do tema de riscos. E o Márcio Morato é engenheiro mecânico, pós-graduado em gestão da manutenção pela Universidade de Pernambuco. Iniciou sua carreira na Monte Calmo, onde em paralelo, né, com o estágio que ele fazia, ia vivenciar o dia a dia das obras em loco, né, já acompanhando a construção desde cedo. E na ocasião, após apoio, incentivo e confiança dos owners da Monte Calmo, teve iniciativa de fundar, junto com o pai, a MCM Montagens Industriais em Recife, em sociedade com os proprietários da Monte Calmo. E hoje a MCM é uma empresa de soluções em engenharia construtiva, com foco em montagem, caldeiraria, manutenção eletromecânica industrial desde 96 e que desenvolve grandes projetos de implantação, ampliação, modernização e manutenção de indústrias em todo o Brasil. Hoje ele é diretor executivo do grupo, possui experiência prática de gestão de campo, operações e também na área comercial, tendo sempre como premissa o desenvolvimento das pessoas, das equipes, né, e o melhor aproveitamento dos talentos. Sejam muito bem-vindos ao Capital Projects Podcast, é um prazer contar com a dupla aqui.
para a gente poder falar hoje sobre um tema extremamente importante, que é como trabalhar liderança, gestão de pessoas, né, e relacionamentos no ambiente de projetos, que é um ambiente tão estressante, tão desafiador para todo mundo. O Alexandre já contou a sua história aqui no episódio 55, mas dá um resuminho para a gente, um pouquinho da tua trajetória, para quem não ouviu lá, mas eu tenho certeza que vai voltar e vai acompanhar o episódio 55. Eu comecei como estagiário lá na MCM, né, junto com o Márcio aí, e comecei, sei lá, separando documentação, né, lá no... Antigamente a gente botava tudo, quando acabava a obra, botava tudo dentro de um caixote, batia os martelos, jogava na carreta e sumia com aquilo. Vai nunca mais ver. Exato. E aí, então, foi crescendo, foi confiando no meu trabalho, até que um belo dia você é convidado a ser diretor de administração contratual, né? E aceitei e tá dando bem certo, né? Com certeza, com certeza. Que bom. E você, Márcio, como é que foi o processo de criar a própria empresa? E hoje, né, 26 anos de mercado, mais de 700 obras, mais de 3 mil colaboradores. Como é que foi esse processo, né, de estagiário a empresário e hoje com uma carteira tão grande de projetos? Poxa, primeiro, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. É uma honra estar aqui falando um pouquinho e, enfim, aprendendo também. A gente vive aprendendo. E, na verdade, começamos assim, na ocasião, com a vontade e um sonho, na verdade, um sonho de infância, um sonho meu de infância, que era... gostava desde pequeno de mexer com carrinho e tudo mais, eu desmontava tudo e depois eu conseguia montar. Então, assim, e começou um sonho de um dia poder conduzir e trazer algo para a sociedade, um propósito de criatividade e criação. Então, começou com esse sonho. Depois, quando eu via meu pai, na ocasião, já vinha da Monte Calvo, na construção, e eu via muito, ele me levava nas obras, ainda pequeno, não entrava, mas eu ficava ali na portaria, esperava ele, ou então ele ia para o escritório e eu ficava um tempinho, e aí eu fui pegando aquele gosto. Eu falei, poxa, é esse lugar que eu quero ficar. Uhum. E quando começou tudo isso, eu entrei na Monte Calvo, já estagiando, e antes de estagiar ainda, eu participei de outras áreas, área de custo, área de RH, e comecei a entender um pouquinho a movimentação que tinha por trás dos papéis, né? Vamos assim dizer. E depois comecei a vivenciar as obras, já realmente com o time. E aí eu entendi um pouquinho esse movimento de pessoas, o pensamento diferente de quem está do outro lado. Uhum. De quem está lá de frente, de quem está lá sofrendo. Então, eu já vivenciei tudo isso desde a minha época de estágio. E aí fui aprendendo, obviamente, desenvolvendo, tendo grandes gestores e tem sido um desafio. E aí, quando nós viemos aqui teve esse desafio de conduzir a empresa aqui, lá em Pernambuco, era em princípio para a gente conduzir somente naquela região. E a gente começou um projeto na antiga Rodia, né, que tinha lá, e depois a antiga Brahma também, era Ambev, virou Ambev depois, mas era Brahma no começo. E a gente conduziu e começou a entender como funcionava e começou a criar entender, olhar para as pessoas, que eu vou falar bastante aqui, e entender que o negócio, apesar de ser técnico, né, de ter a tecnicidade por trás, ele tem pessoas em frente, colocar na frente da tecnicidade. Então, já foi sempre o modo nosso de olhar. Não é à toa que o Alexandre começou estagiando, tem vários outros diretores que estão com a gente, os gerentes que começaram com a gente da mesma forma. Tem muito exemplo. Né? É até injusto só falar de mim. Porrada de gente mesmo, dá para ratificar aí todas essas palavras com os exemplos que a gente vê lá na empresa, né? Pessoas que começaram muito cedo e que construíram a história dentro da empresa. Eu acho que a diretoria toda aí, Júlio, a Valdir, né? O Gerson. Isso num ambiente de projetos é algo que acaba sendo raro no mercado, tirando grandes corporações, mas a gente que vive de ciclos e vive de ter projetos, né? Você ter continuidade dentro de uma empresa, por mais que ela
cresça bastante com o tempo e tudo, mas nossa vida de projeto é assim, quando a gente termina e entrega um projeto, você não sabe se você continua dali para frente, então realmente isso é marcante, você ter muitas pessoas construindo longas carreiras dentro da empresa, porque o nosso ambiente é muito mutante, né? Muito mutante, sim. O desafio é grande, não é fácil, né? A gente sabe o desafio que a engenharia construtiva nos coloca e que o meio que estamos envolvidos ele nos traz, mas eu acho que é justamente esse o grande diferencial de quem está conduzindo, é ter as pessoas e dando oportunidade, ouvindo o que elas necessitam, de forma que você possa capacitá-las e elas crescerem, se é assim que elas querem, entendeu? Então essa sempre foi a filosofia da MCM, do grupo. Eu falo até aqui um pouco do que eu aprendi e vivenciei desde o início com nossos sócios lá, com o time que eu conduzi também, que eu participei, aliás. E eu acho que é esse o motivo de ter gente tanto tempo dentro de uma organização, ainda mais projetizada como é a nossa. Realmente é um desafio muito grande. Hoje a nossa conversa é justamente sobre os cuidados, né, com as pessoas, como estabelecer relacionamentos, como criar equipes de alta performance, liderar equipes de alta performance e ter esse engajamento com clientes, com parceiros, ou seja, a comunicação e a liderança que vai além das fronteiras da empresa, porque você não faz um projeto sozinho, você precisa dos parceiros, está atendendo um cliente. Por que esse tema hoje passou a ser tão urgente no dia a dia de quem trabalha com projetos? Então, eu acho que essa necessidade das empresas enxergarem e os players, os gerentes, as altas lideranças enxergarem a unificação, a junção de forças, de entendimento, de conhecimentos e demonstrar isso de alguma forma para o seu time, que ele pode também contribuir e crescer com esse mesmo conhecimento, com essa mesma construção, com a mesma oportunidade, é algo que te leva a ter uma retenção dos profissionais, nos leva a dar oportunidades de crescimento de forma pessoal, de forma profissional, né? E eu acho que se a gente não tiver essa visão de um todo, essa visão do que a gente pode contribuir dentro dessa unificação de conhecimentos, né? Claro, a gente, se a gente não tiver essa visão, acho que a gente leva a algumas dificuldades de retenção e que a gente tem dentro do mercado de trabalho. Né? Então, eu acho que é um desafio aí para as organizações e para a gente, para todos nós aí, líderes, né? Com certeza. Eu lembro também na nossa conversa lá no outro episódio que você falou muito dessa questão dos relacionamentos, né? Você tem... E esse é um tema que já apareceu outras vezes aqui no podcast, né? Você tem os CNPJs, mas as coisas são resolvidas nos CPFs. E das várias passagens que você comentou, né? Sempre tinha uma parceria com o cliente, com o fornecedor, com o time, né? Como é que você enxerga isso no dia a dia de quem passou tanto tempo, né, no campo, em obra e ainda passa? Como trazer essa liderança no sentido mais amplo, né? Ou seja, não é só com o teu time, mas também com todo mundo que está envolvido com o propósito de entregar aquele empreendimento. Acho que passa pela vontade de cada um, sabe, Chum? Você já entra, às vezes, olhando o outro como adversário. Pois é. Aí, se você já entra desse jeito, já está um grau, um passinho a mais de dificuldade. Né? E aí, com o tempo, você tem que começar a tentar construir um sentido do que a entrega da obra é mais importante. Então, você para daquela... Tem que parar com aquela briga miúda, às vezes, de uma ata de reunião, de um diário de obra, né? Porque cada um está querendo se defender, construir uma parede para se defender. E isso acontece tanto com contratado, né? Mas às vezes acontece entre os setores, e eu vejo isso nos nossos clientes, às vezes, né? Uma tensão entre suprimentos e a gestão do projeto, a engenharia. E acontece também aqui também, né? Às vezes uma tensão entre o técnico de segurança e o supervisor. Né? E
cada um querendo, né, puxar. Então, é um super desafio, mas como o Márcio disse, é diálogo, cara, assim. E não é fácil. Eu não sou nem assim tão bom assim em agregar tantas pessoas como o Márcio é, muito mais expansivo, muito mais tem esse comunicativo. Eu sou um cara muito mais analítico, né? Muito mais centrado. Mas é um puta desafio isso aí. Na verdade, eu acho assim, complementando, eu acho que a gente tem, dentro dos conceitos de hierarquia dentro da organização, seja ela dentro da sua organização, seja ela dentro dos pares, né, do cliente, do fornecedor, uma hierarquia um pouco que eu chamaria de hierarquia cega. O que eu quero dizer com isso? Que acredito eu que deva haver mais conversa, como a gente falou aqui agora, mais interação do objetivo do projeto, né, do objetivo daquele contrato, daquele negócio, havendo mais uma colaboração, um trabalho colaborativo de fato. Até porque nós somos uma outra geração, né? Nós somos uma geração, chegando uma geração nova, né? Chegando uma geração mais que o pessoal chama de geração do milênio, com outro tipo de motivação que era no passado, né? Então, eles não são mais simplesmente faz e entregam como a gente se submetia no passado. Eu acho que eles precisam entender qual é o papel dele dentro do negócio, né? Então, se não houver simplesmente tirar essa questão da hierarquia que é natural, mas existir uma interação entre os processos e entre os entregáveis, desde o início do projeto, se a gente começar a visualizar isso, com certeza o projeto vai ter mais sucesso. Isso. Ah, sim, com certeza. E como transformar esse ambiente, como engajar melhor as pessoas, né? Ampliando, como eu falei desde o começo, né? O Alexandre trouxe aqui, inclusive questões que a gente vê dentro do próprio cliente, às vezes, que não está alinhado, ou entre outros fornecedores que são parceiros, que são pares ali dentro do projeto. E mais o nosso time, que tem toda essa questão, né, de gerações ainda, que está ficando muito forte, principalmente pós-pandemia, né? Olha, não vou... muitos profissionais com a visão mais direta daquilo que esperam da sua carreira e, olha, isso aqui eu não quero fazer, ou eu não quero viajar, ou eu não quero ir para projeto remoto, etc, etc. Mas, enfim, como transformar esse ambiente e engajar mais as pessoas dentro de um ambiente de projeto e também a comunidade em geral, né? Porque a gente também, às vezes, está muito centrado naquilo... Tem um pouquinho da visão que o Alexandre trouxe, né? Cada um defendendo o seu lado, tentando extrair o máximo possível, quando, na verdade, a gente está cansado de ver que os melhores resultados saem quando está todo mundo remando para o mesmo lado, né? Então, como trazer isso na prática para dentro dos projetos? Eu acho assim, se a gente fizer... Pode pegar qualquer canal de pesquisa aí para falar por que a produtividade, que é um grande problema, né? Que, no fundo, a gente quer um projeto... Os owners querem um projeto entregue em prazos, né, cada vez mais desafiadores, né, e projetos não tão maduros. O Márcio comenta aqui desafiadores, né, porque ele está na parte de construção e montagem e tal, né. Na verdade, são prazos impossíveis, prazos que não têm sentido. Desculpa a interrupção, mas não podia perder o gancho. Eu sei que você não pode falar, mas então estou aproveitar aqui como host e vou falar. Com certeza. Mas, enfim, é sempre um desafio e a gente entende o seguinte, que eu acredito assim que esses desafios que são colocados para a gente, esses prazos que não conseguem acontecer, né, eles ocorrem no meu ponto de vista, fazendo essa análise, essa analogia, essas pesquisas que fazem falta de produtividade, é por falta de motivação. Mas o que motiva? Né? O que nos motiva? O que motiva o funcionário? Se a gente parar para pensar, eu vim aqui mais para fazer perguntas do que respostas. Porque se eu tivesse respostas, eu tinha... sim, né? Eu também. Então, o que eu faço? O que motiva a você engajar um projeto de qualquer que seja, e você ter o seu time engajado nesse projeto e entregar ele, por mais que ele seja inexequível naquele prazo que é nos colocado? O que motiva para chegar e entregar, hoje em dia, os profissionais entregarem da melhor forma possível? E aí, alguns questionamentos fazem. Então, é feito, por exemplo, falta de engajamento,
não conhecimento do processo, líderes que não reconhecem. Aí, se a gente for entender tudo isso, o que é líderes que não reconhecem, ou que não conduzem bem o projeto? Se a gente for ler um pouco, tentar entender um pouco dos profissionais do que é isso, não é que ele não conhece do projeto, não é que ele não conhece do negócio, é que ele não envolve os profissionais ao ponto de criar ambientes positivos, ambientes amigáveis, ambientes alegres. Por mais que a engenharia construtiva traga esse tipo de ambiente difícil, mas um ambiente que não traga um mínimo de respaldo ao bem-estar do profissional, ao bem-estar de relações de hierarquia, né? Por isso que eu falo que toda hierarquia ela acaba sendo célula quando ela é comandada, de certa forma. Então, quando ela não traz esse bem-estar entre as pessoas, entre os profissionais, entre os liderados, ele, consequentemente, por mais que você remunere, por mais que você esteja num ambiente hostil, de projetos que normalmente são afastados de grandes capitais, por exemplo, por mais que esse ambiente exista a nível financeiro, a produtividade, ela joga totalmente ao contrário, em função dessa falta de engajamento, de um ambiente saudável, de ambiente, no mínimo, amistoso entre as relações. E isso começa do cliente, né, vamos assim, com os contratados. Já começa esse ambiente, não só entre eles, mas já começa a transferir esse movimento negativo. Né? Então, esse é o grande problema. Então, quando o pessoal fala falta gestão, não é falta conhecimento dos gestores. Quando se comenta o profissional que falta apoio, falta orientação, falta treinamento, não é falta de capacidade, ao meu ponto de vista, das lideranças que estão comandando. É falta de envolvimento no ambiente propício ao crescimento, propício ao conhecimento do negócio, propício para esse profissional, principalmente mais novo, entender qual papel ele está promovendo perante a sociedade que ele está inserido naquele projeto. E, às vezes, ele quer saber esse mínimo. Então, não adianta a gente aqui, do meu ponto de vista, simplesmente colocar e divulgar, que é importante, mas o papel social que você faz, seja num meio sustentável, seja no meio, né, da busca para mitigar esse tipo de impacto ambiental, que seja... Poxa, o que o cliente, o que o funcionário, ele entende o que está acontecendo? Ele pode colaborar com isso? Ele sabe qual é o objetivo daquele produto que está sendo entregue? O que ele está contribuindo para ele próprio e para o meio que ele cerca? Eu não sei se a gente percebe um afastamento muito grande, esse é o que eu vejo, entre lideranças, principalmente ponto mais alto, maior afastamento, e esse baixo que eu falo, intermediário, liderança intermediária, e esse pessoal que está lá tentando entregar algo difícil já, né? Praticamente impossível, que não seria, talvez, se houvesse oportunidade de ele falar, de ele demonstrar o que ele pode contribuir ou o que ele pode ajudar, né? Então, eu sei que aparenta ser um pouco utópico no momento que a gente trabalha com entregável, com a busca de uma produção, mas é justamente esse mudar de pensamento que eu entendo que as organizações precisam para ter uma melhor relação. Não, faz todo sentido, porque assim, muitas vezes o modelo de incentivo, né, para os profissionais está na parte, né, de salário e promoção, normalmente médio prazo e longo prazo. E o que vocês estão trazendo aqui, né? O profissional alocado no projeto, que ele tem consciência do quanto que ele pode contribuir, do quanto que o trabalho dele faz a diferença, o quanto o trabalho dele, de fato, ajuda a construir aquilo que ele vai entregar. Esse senso de propósito, né, ele é muito mais imediato para você trazer, ou seja, em teoria é mais fácil para você trazer, se você olhar pela ótica do teu colaborador, não ficar na visão hierárquica burra que você comentou, né? Não, olha... para essa alocação eu preciso de tantos engenheiros, tantos técnicos, né? São números. É isso, tem que fazer e acabou. Então eu entregava esse aqui e às vezes ele nem sabe qual é o entregável dele, baixando mais. Né? O gerente do planejador sabe, o planejador estuda as melhores práticas, né? Usa as ferramentas
à disposição que tem, sejam quais elas, cada vez mais a tecnologia nos dá oportunidades, seja na parte de engenharia, é um 4BIM, é um 3, né? Desculpa. Um 4D, 5D, se puder cortar, exatamente. É um BIM, é um 4D, é um... Enfim, que todo tipo de mecanismos para você achar um planejamento mais eficaz, porém, dentro do conceito de busca do que precisa ser feito, o funcionário, o profissional em si, seja ele em qualquer área, não está inserido nesse processo de falar, poxa, eu não tenho tempo de fazer isso. Por quê? Porque eu nem dormi direito. Por exemplo, como é que eu estou aqui hoje, trabalhando, largando às 10 horas da noite, né? E começando de manhã e cedo, e isso de segunda a sábado, e ainda eu quero entregar o dele perfeito. Porque você pega assim, né? Na prática, quando a gente está lá no canteiro de obra. A obra é campeã mundial interclube de hora extra. Né? Sim. Então não é incomum você ficar saindo da obra de 8 horas da noite, 9 horas da noite, 10 horas da noite, tá? E uma equipe grande, e aquilo vai cansando, né? Agora, obra, normalmente, lugar remoto. Então você tem uma pessoa... Podia ter do lado do shopping aqui, né? Tranquilo. Assim, atravessa a rua, tem bar, tem hotel, tem tudo. Obras Não é o nosso mundo. Não é o nosso mundo. A gente foi uma obra de montagem industrial. Então, construção. Fazer uma refinaria na Faria Lima. Não vai ter, cara. Aí você sai ali. Bom, enfim, também não tem uma moradia que é a melhor do mundo, não, cara. Porque você vai para o interior, não querendo dizer que o interior não seja bom, mas você vai pegar um local ali que vai ter o básico. Não tem estrutura toda para aquela movimentação tão grande, muitas estruturas são provisórias. Não tem internet. Né? Na época, o Márcio disse, não, bota internet quando começava, quando tinha, bota internet pro pessoal, mas não tinha. Às vezes nem tinha essa opção. Então você sai longe da família, né? Esposa, filho, tem menina pequena, imagina ver a menina 2, 4 dias a cada 2 meses, às vezes. Ou como eu peguei uma parada de 40 dias, meu filho estava o quê? Ele estava com 8 meses, quando voltei, menino já tinha disparado assim, crescido. Você volta. Pegar uma parada que a gente fez uma parada de 40 e tantos dias, saindo só 10 horas da noite. Chegava às 5 horas da manhã, saía às 10 horas da noite na obra. Já teve. Na verdade, o que eu acho que acontece, eu não sei se a palavra que eu falo, tecnocracia. Eu acho que a gente está num momento de mecanização do negócio. Sempre foi. No momento, sempre foi. O negócio é visto como de uma forma mecânica. Então, assim, a gente é focado, não, vamos achar as melhores técnicas de inovação, processos e tudo mais. Show, identifica, melhora, cada vez mais próximo, cada vez mais visível, você conseguir criar uma previsibilidade, mas nunca acontece. Por quê? Sempre os prazos são frustrados, os custos são frustrados, os conflitos acontecem o tempo todo. Parte dela, falando existe algo predecessor, obviamente, que é o envolvimento de um todo, que eu acho, dentro de buscar envolver um pouco antes os players, mas eu não vou nem falar dessa parte que eu queria falar um pouco das pessoas nesse sentido. Sim. Né? Poxa, se eu estou fazendo com aquela pessoa, simplesmente eu trago o melhor técnico, né, possível, de planejamento. Melhor currículo possível. Né? E eu trago ele para o meu negócio. E cada vez é mais escasso. Não acho mais o profissional pronto para conduzir o processo do X lá, de uma mineração, não tenho mais. Então isso é mosca branca, como o pessoal fala. Mas por que isso acontece, no meu ponto de vista? Fazer uma reflexão. Será que isso acontece porque falta profissional? Ou será que são poucos que estão dispostos a conduzir ao longo de anos uma aprendizagem num ambiente hostil? Olhando para esse contexto, se a gente for olhar aqui, essa geração mais nova, né, enfim, elas prezam, né, e não é à toa que a área de tecnologia, né, ela anda na frente, elas prezam por flexibilizações,
Isso. Elas prezam para o entendimento do negócio de fato, elas prezam por reconhecimento, mas não reconhecimento que é o que faz, eu vou pagar mais porque está longe, reconhecimento de falar, poxa, você está no caminho, você tem feito, está fazendo bem feito, qual a tua opinião que poderia agregar ao meu negócio? Isso faz uma baita diferença, né? Quer dizer, você chegar para o time e abrir, deixar o ambiente aberto, que as pessoas se sintam seguras de dar opinião e falar que discordam e falar que, olha, acho que por esse caminho não está indo legal e tal, do que ficar simplesmente, né, acatando porque não tem espaço, porque não vê por quê, porque não vai dar errado, mas deixa quieto mesmo. Porque vai ser mal visto dentro do cenário que ele está colocando um ponto de vista diferente de alguém que está falando que tem que ser. Manda quem pode, obedece quem tem. Exatamente. E você está perdendo a oportunidade de pessoas que não estão mais expostas. Pegar os jovens hoje em dia, que estão entrando na carreira, nessa área nossa, nesse segmento tão difícil, né, da construção pesada, jovens de 20 anos, 25 anos, será que eles vão querer continuar nesse ramo? Não. E aí começa a dificuldade, os jovens não querem mais aprender. Não é isso, você não está dando oportunidade para eles se inserir no tempo. O tempo mudou. E vocês pegam, né, Chama? Porque assim, você vai, aquela bota lá pesada, dia. Você no sol, na tem chuva. ar-condicionado, meu velho, ali. O capacete é feio, não sei o quê. E é muito diferente. É um ambiente, como o Márcio falou, é um ambiente hostil. E precisa ter pessoas. Não é só tecnicidade, né? Também isso é primordial, isso está alavancando fácil. Fundamental. É fundamental. Mas só. Se não inserir o ser humano no contexto daquele, o ser humano como um todo, profissional, qualquer que seja, as lideranças não entenderem, e os owners também, né, começa de cima, né? Não entenderem que precisa entender o pensamento de todos os envolvidos no processo, dos principais players do negócio, e o que eles pensam, e consequentemente os donos dessas organizações entenderem que tem que transmitir isso para a organização e descer para toda a organização, eu acho o seguinte, vai começar a haver um equilíbrio, pelo menos é o que eu espero, um equilíbrio mais harmonioso entre as relações. Consequentemente, as transferências que acontecem de riscos, né, e a gente vê baseado em premissas, né? Quando você cria premissas onde estão os riscos de fato do negócio, elas são criadas, mas não são trabalhadas em sua essência. São trabalhadas na parte de cronograma, de processos, mas não são trabalhadas nas pessoas. Né? Não são trabalhos no entendimento do que as pessoas podem contribuir para aquilo. Né? E isso vira parte da cultura, né? Normalmente a cultura ela não está escrita, a maneira com que a empresa opera, né? Que as coisas funcionam. E eu passei por uma fase que foi um aprendizado muito grande, assim, onde o ambiente interno era muito de, assim, você não pode errar, o ambiente é punitivo, você não tem suporte, se lá na frente der certo, beleza, fiz a tua obrigação, se der errado, por que você fez isso e tudo mais, né? De muita cobrança, né? Prazos excessivamente curtos, uma equipe extremamente pequena para o tamanho do desafio que a gente tinha. Mas eu tenho muito essa visão que a gente vem conversando aqui, né? Um ambiente para trabalhar ele tem que ser bom, ele tem que ser agradável, você tem que ter vontade de chegar lá e fazer o teu trabalho, saber qual que é o teu propósito, mas não apenas, né, o propósito de entregar o projeto, mas curtir o dia a dia. Vai ser feliz, vai estar todo mundo dando risada, contando piada? Não, vai ter dias e semanas que você vai querer, né, esganar o cara que está do teu lado, mas com a visão de que são perrengues que você vai passar no projeto. E a questão não é, né, pessoal, é em relação aos estresses que acontecem durante o próprio projeto. E aí eu tinha um combinado que, grande maioria das vezes, funcionou bem dentro do meu time, né? Que eu sempre falava muito assim, o nosso clima do time é a gente que define. Sim. A gente que consegue construir um ambiente bom de trabalho. Se a gente está dentro de um ambiente que ele é mais, né, de opressão, vamos dizer assim, em determinados momentos, que a empresa ficava numa tensão que você escutava cair um alfinete, mas a gente aqui dentro consegue construir o nosso microclima e trabalhar bem. Né? E eu falava bastante também, dizia, olha, eu como gestor, eu sei que eu tenho o poder
de destruir esse clima. Porque você está numa posição hierárquica mais alta, se você quiser transformar o ambiente um inferno, você consegue muito fácil. Sim. Né? Mas construir um clima bom não depende do gestor. Ele é uma peça importante, claro, né? Ele não pode estragar, Lógico. mas é a contribuição de todo mundo. Que a pessoa está aberta a participar, a trazer sugestões, né, contribuir, colaborar, discordar de maneira, né, prática, de maneira pragmática, né, sem envolvimento pessoal, assim. Então, isso a gente conseguiu fazer. E isso ressoava para os outros times, né? Então, às vezes a gente escutava de pessoas das outras equipes assim, poxa, a gente vê vocês trabalhando e é tão diferente. E era a mesma empresa, era o mesmo andar. Que foi aquele convidado que falou da inveja, né? A gestão pela inveja. Gestão pela inveja, a Letícia Sugmati. Foi a Letícia, né? Gestão pela inveja, é isso mesmo. Você não, né? A empresa não quer fazer, você vai fazendo a tua melhoria ali e tal, até que você daqui a pouco começa a chamar atenção pelo lado positivo, né? E isso não é um trabalho fácil, né? Porque é muito natural para a gente. Você tem a pressão de entregar o projeto, você tomou uma porrada do teu cliente, você está ameaçado a não receber a tua medição, aconteceu tal coisa, o fornecedor atrasou e tal. Tem dia que você quer, né, jogar tudo pro alto. Mas se a gente conseguir construir esse clima dentro do time e com os parceiros, que a relação ela pode ser dura, a gente tinha isso na própria gestão de contratos, né? Assim, a gente era duro com o fornecedor, mas a gente fazia de tudo para não ser injusto, né? Então, isso aqui, não, realmente isso aqui não estava, vamos pegar toda a documentação e tal, isso aqui realmente é o aditivo, então vamos sentar e vamos fechar, né? Não vou te dar R$1 a mais, mas eu não posso te dar R$1 a menos. Então, a gente conseguiu construir um ambiente, inclusive com parceiros de longo prazo, que sobressaía a própria cultura da empresa, que era aquela relação adversarial, né? Tipo, não, o cara está aqui, o meu resultado vem daquilo que eu tiro de você, né? E não daquilo que eu consigo produzir. E agora, é difícil você construir um ambiente que dá também autonomia para as pessoas e buscarem também soluções melhores pensando no projeto, sem ter que sempre estar pensando assim, poxa, como é que eu consigo ganhar em cima do outro hoje? Como é que eu consigo enrolar meu cliente hoje? Né? Como é que eu consigo prometer para o meu colaborador uma promoção para o ano que vem, mesmo sabendo que ele não vai ganhar, mas assim, eu dou uma motivada aqui, resolvo o meu problema, e ano que vem ele está em outro projeto. Já não é a boa-fé objetiva, né? A boa-fé objetiva, ela exige transparência, né? E às vezes é difícil. Na verdade, ser transparente. Na verdade, eu entendo assim, nós somos movidos, né? É uma crença que eu tenho, né? Que nós somos movidos em todos os sentidos, seja no ambiente social que a gente está inserido no trabalho, pela uma motivação, pelo intercâmbio entre conhecimento, entre valores, entre coisas, pelo belo. Nós somos movidos pelo belo, nós somos movidos pelo bom, nós somos movidos, entendeu? A gente esse intercâmbio do que é bom, do que é belo e do que é alegre, eu sei que é muito, ele é o que motiva a gente, que inspira a gente a achar alternativas. A gente está engajado, não é simplesmente você jogando um monte de ferramentas ou você criando, como bem colocou, André, eu tenho que dar um jeito de transferir esse risco aqui e porque vai vir e dar um jeito de eu lutar para ganhar mais ou do meu funcionário, ou do meu cliente, ou do meu parceiro, do meu contratado, né? Então, assim, é uma briga. O Márcio fala isso, assim, é o oposto do que a gente vê na obra, né? Porque a obra é feia. Não é divertida. Não é. Não é divertido. Então, assim, a parte de inspirar as pessoas, que o Márcio conversa com a gente lá, é buscar isso, né? Pelo menos que seja apesar de você estar no escuro, dentro aqui do time. Mas você faz uma correlação, né, Alexandre? Apesar de você estar numa dificuldade enorme de um ambiente que você não deveria, que você teve que sair do seu aconchego do seu lar, por exemplo, para ir para um ambiente tão difícil, né, tão estressante como é esse nosso ambiente, o que eu posso trazer naquele momento, dentro de todos os envolvidos, que nos tragam uma condição satisfatória de bem-estar, mínimo bem-estar. Então, se eu não começar a trabalhar desde o início, por exemplo, começam esses contratos
Tudo hoje é fast track, contrato. É bonito ouvir isso. E aí começam esses contratos dentro desse contexto, né, que não se consegue entregar, e o trabalho antecessor de falar como é que eu vou receber esse pessoal, não só o meu pessoal da minha organização que está aqui fazendo o negócio, mas de todos os players envolvidos. Como é que eu vou trazer esse pessoal para o meu negócio? Como é que eles vão ser recebidos? Existe no meio, eu sei que é muito difícil falar aqui, mas existe, nós deparamos com alguns projetos onde a condição, né, de estar lá, de moradia, era uma condição totalmente hostil. Então, assim, como é que eu vou entregar? Por mais que eu tenha as melhores práticas, por mais que o projeto esteja até com a maturidade boa, como é que eu vou cumprir uma produção que eu mínimo que eu espero? Se as necessidades básicas não forem atendidas, quanto mais as necessidades motivacionais. Exato. Então, são duas necessidades que a gente precisa entender. Existe a necessidade, eu acho, né, que eu tenho essa crença, que nós precisamos atender. São as básicas, né, obviamente, então o funcionário que é transferido, ele não é só remunerá-lo a mais, porque ele vai naquele momento por um valor maior. Ele sai hoje porque você está pagando mais para ele. Paga R$10 a mais. R$10 a mais, ele vai. Só que ao longo do tempo, o desgaste que ele tem emocional, seja pelos conflitos dentre os interesses, né, dentro daquele projeto, ou seja pelos conflitos de tentar se conduzir o projeto, aliado ao meio que ele está, no seu bem-estar, né, no que ele se alimenta, onde ele está convivendo fora do ambiente de trabalho, se isso não for parte pensada por todos os envolvidos, consequentemente você pode fazer ou pode colocar qualquer hora extra para recuperar um prazo que você só vai levar a mais conflitos de toda sorte. Não só financeiros, mas também de frustrações de ambas as partes. Né? E toda a questão de segurança envolvida também, né? O pessoal acha que é só, né, tirar o chicote da cinta e pronto, vamos botar hora extra, vamos botar mais gente e o negócio vai se resolver, né? Você está lá naquela sua sala, lá em cima, né? Só, vamos resolver a obra aqui. Fácil demais. Bota 2 turnos, bota o pessoal sair até 10 horas. Da engenharia. Todos os sábados aqui também. E mexe no cronograma, faz assim. Regra de 3, né? Se eu acrescentar mais horas e proporcionalmente eu trago a obra, beleza, vou terminar adiantado. Se eu trabalhar 10 horas por dia, tem um caso... Eu já resolvi. Você não consegue resolver, não? Já estou te pagando, inclusive, por isso, né? Então, você tem que... Né? Tem um caso, enfim, que a gente vivenciou. Tem vários casos, né? O Alexandre contou um pouco, né? De que ele vivenciou, inclusive. Posso até falar, projetos que em algum momento, né, Alexandre, quando eu estive lá, não vou dar um exemplo, nesses projetos de buscar recuperar um atraso, aquela loucura, todo mundo desanimado, perdendo muito turnover, e aí estava lá, o Alexandre estava com a gente já na área do planejamento, e eu lembro quando eu cheguei no projeto, o pessoal olhou um para a cara do outro, estava todo mundo tomando todos a alta liderança, da MCM, tomando medicação para se acalmar. Eu falei, tem uma coisa acontecendo. E isso eu vi, não é? Porque eu vi, né? Eu tenho eram pessoas que até hoje estão grande parte com a gente, né? Da administração, de planejamento, de gestão, de supervisão. E quando eu olhei para aquilo lá, eu falei, tem alguma coisa errada. Enfim, reuniões acontecendo, justamente naquela forma de você não presta, você não entrega, você é ruim, seu pessoal é muito fraco, né? Que é isso que a gente escuta. Reunião 2 vezes no dia? 2 vezes no dia, só castigo, né? E não sei o que lá. E aí, no final, um gerente, né, nosso, que cresceu com a gente, hoje está, né, bem aí no mercado também, e ele explodiu, falou, numa dessas reuniões, do lado do canteiro de obra, ele desabou o gerente do contrato. Aí, quando eu olhei esse negócio, ele saiu e falou, não quero, né, falando palavras difíceis, ele falou, não quero mais, vamos, né, chegou a falar um ponto, vamos estar de matar aquele cara. Olha o nível de estresse que estava esse pessoal, que é muito bom. Que não é o ser bom, não é o ser técnico que resolve somente nesse contexto. E aí foi que eu falei, vai pro hotel, e eu voltei com o time lá, fiz uma reunião, que quando chegar lá à noite eu converso contigo, mas vai descansar, né, pô, eu entendo, estou junto com você. E aí eu falei, estava todo o time também, cadê fulano? Eu falei, vamos embora, fulano foi descansar,
muito legal, né? O Alexandre estava nessa situação, por isso que eu estou falando, e lembrei. E aí eu, né, naquela época ainda, falei, cara, eu preciso entregar, e levando tudo aquele... Resumindo, o projeto não foi entregue no prazo, não seria nunca. Os conflitos de clientes aconteceu cada grande. O cliente numa soberba enorme, né, de falar, eu pago, você tem que fazer, e eu pago quanto eu quero. E os profissionais nem aí, principalmente baixo, porque não estavam com não tinham as suas condições mínimas de bem-estar, de falar, estou indo, trabalhando 8 horas por dia, que seja, né, porque é um projeto longo, e estou indo para casa para poder aproveitar meu dia com minha família. Não estava acontecendo isso. 2 turnos, um ambiente louco, chegou a quase a condição de liderança de estourar o horário de trabalho, mais de 10 horas por dia, às vezes, em algum momento, como entregado. E se a gente não enxergar que esse não é o objetivo, né, eu acho que tem um propósito muito maior do que simples propósito de uma entrega de um capital. Isso. De uma entrega. Eu acho que a gente precisa entender o seguinte: um projeto dentro do análise, ele precisa ser não só olhar para ele se ele é viável, talvez, eu acho, se ele é viável, né, na sua época no FEL2, enfim, não sei que momento que o pessoal decide, FEL1, sei lá, com o momento da viabilidade, business, né? no business, no negócio, falar, poxa, ele é viável, mas ele é viável há que tempo? Se não tem essa informação, não conduz essa viabilidade, a não ser que você envolva mais outros players, entendeu? De forma que ele possa olhar para o seu time, para o seu negócio e falar, não, eu vou conduzir no meu modo operante natural. Mas, né? O problema é que muitas vezes essa viabilidade está atrelada a um prazo impossível, que ela só se justifica se for feita daquela forma que não vai ser possível ser feita. Mas aí o cara já aprovou o projeto, o problema é da contratada que não entrega, o fornecedor que não sei o quê, não da ideia genial dele de espremer um projeto de 2 anos em 1 ano e meio. Né? Então, muito dessa questão da viabilidade vem de contas, né? Eu até tive um episódio recentemente com a Clarice falando das avaliações econômicas que andam otimistas demais, justamente com esse viés, porque o papel aceita tudo, assim como o planejamento, acrescenta mais turno, mais horas e o cronograma encolhe. Acho que até você escreveu um artigo mostrando, né, a queda da produtividade conforme você vai acrescentando hora extra, não foi? Sim, foi. Sim, né? Eu escrevi. Poxa, eu estava conversando com o Márcio ali fora antes da gente entrar e você vê assim, será que tem propósito quando você fecha um business case? Ou será que é só dinheiro pelo dinheiro? No final do dia eu quero essa conta aqui e tal. Eu acho que o Márcio estava a gente trocando uma ideia de quando tem um propósito, não tem alguma coisa que te inspira naquele projeto, um objetivo um pouquinho mais alto. Talvez você tenha condições de raciocinar melhor sobre o business case. Porque não foi o dinheiro que veio para frente. Tem algo... Que é o motivo das conflitos, de guerras, começou a gente olhar um pouquinho, conflitos de toda a sorte, por economia de ganho maior. Tá certo isso? Acho que esse ambiente não tá certo. Não é um modo de pensar. Eu sei que é muito, no fundo... Talvez seja muito piegas, né? Mas... mas é que isso acaba, né, desdobrando, né? Que como você falou, se o meu business case ele está ali pelo retorno financeiro, e é a maioria dos casos, como é que eu maximizo isso? Ou muitas vezes como é que eu viabilizo? Às vezes o negócio o ganho é tão marginal que eu tenho que buscar o quê? Impondo um prazo inexequível e tirando o couro dos meus fornecedores. Quer dizer, o cara que é o meu parceiro, que a gente está falando o programa inteiro aqui, né? De ter um propósito, de entregar valor, de contribuir para a sociedade, né? O esforço dele dentro do projeto vai se transformar num ativo que vai se transformar em valor tangível e intangível. E aí você tem um negócio que é feito só pelo business mesmo, vai fazer o quê? Numa relação contratual, você vai tentar tirar o máximo. Se você precisar quebrar o teu fornecedor dentro do teu projeto para ter um resultado que você acha que é melhor, você vai atrás. Então... E as pessoas no meio, né, Márcio? Quando a gente estava conversando isso, porque a cadeia de pessoas, o desgaste, a perda emocional, o consumo de vidas ali dentro, né, de anos, de juízo até, que vai todo mundo nesse fast track aí sendo... não é à toa que a gente vê cada vez mais os problemas, eu vejo muito na organização, né?
enfim, muito mais do que antes, apesar do problema ser o mesmo, né, de ter que entregar a todo custo. Mas eu vejo muito maior o problema mental, né, de quem está conduzindo. Então, assim, a sociedade está muito acelerada. A tecnologia nos fez acelerar num movimento que a gente não acompanha questões orgânicas, antes de mais nada. Então, assim, mas o negócio tem que estar pronto, porque eu tenho que ganhar. Então, será que não é uma reflexão de todos nós de falar, poxa, é uma reflexão da nossa empresa, eu preciso crescer exponencialmente? Poderia. Preciso. A que custo? Esse custo para mim não custo humano. Não é custo humano, não é custo financeiro, vai ser bom. Né? Poderia ser bom. Né? Mas o humano, eu tenho que colocar, eu sei que é difícil essa equação, é uma equação muito mais, eu acho que é mais dentro de uma sociedade que a gente está inserido, não só no nosso, porque da mesma forma como uma empresa fala, o meu projeto para construir de capital, eu tenho que entregar em 1 ano, vai continuar acontecendo na operação, vai continuar sendo na manutenção, nas partes técnicas, e vai continuar acontecendo das pessoas não quererem estar, não estarem mais disponíveis, assim, do meu ponto de vista, para poder se capacitar nessa área, a não ser por necessidade. A gente está conversando lá, às vezes você faz lá o plano de negócio e está pensando lá no meio ambiente. Provavelmente porque é obrigado, né? E você bota o custo ambiental. Mas não bota o custo humano. Porque se botasse o custo humano, chama talvez muito grande, não saísse tanta coisa fast track. Porque quando você botasse na conta lá, cara, o que eu vou fazer aqui com esse monte de gente? E a gente sente muito porque quando chega na nossa parte, nossos contratos, aí é 1.000 pessoas que a gente tem que lidar diretamente, 500, 800 pessoas, 300 ali. Quando vê, tem 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, quando olha a empresa toda, e a gente está lidando direto. Então, o nosso custo humano é muito alto. A gente sente demais isso. Fora a consequência futura, né? Eu não quero mais estar nesse negócio. É muito bom, mas eu não quero mais isso para mim. Sai fora. E quantos projetos no passado a gente já viu que esse atropelo, né, leva ao quê? A um excesso de mão de obra no campo, a um excesso de horas extras exaurindo todo mundo, e daí o que acontece? Acontece uma fatalidade, aí a obra para, aí a empresa para, porque precisamos cuidar das pessoas, porque precisamos... Você está impondo aquela situação, aquilo é uma panela de pressão. Foi criado. Porque você tomou cuidado, e aí transfere, de novo. Porque o problema é que seu pessoal não é cuidadoso, né? Dentro desse conceito de segurança, o pessoal não tomou as prevenções necessárias. Poxa, qual a cabeça que o funcionário está lá em cima? Você acha que ele está querendo se submeter a um risco? Não. Não, o risco, naturalmente, ele é submetido a ele. Mas a que condição? A que jornada de trabalho? A que jornada de... Né? Então, assim, a gente tende, eu acho que as empresas tendem a transferir um problema que, inicialmente, era uma falta de análise dessa humanização dentro do processo dela. Meus amigos, nós sabemos que a alocação de capital é uma das formas críticas de traduzir a estratégia corporativa em ações. Mas alocar e realocar capital dentro de um portfólio de investimentos sempre é um grande desafio ainda para a maioria das empresas. Para trazer maior eficiência a esse processo, a Prosper desenvolveu o Teams Ideas, uma solução completa de gestão estratégica de portfólio de investimentos que adota as melhores práticas de gestão de CAPEX para garantir a governança, transparência e alinhamento estratégico ao portfólio. Desenvolvido por uma empresa com mais de 29 anos de experiência no mercado corporativo, a Prosper já foi reconhecida pela Microsoft por 6 vezes consecutivas como um dos melhores parceiros da América Latina em soluções de gestão de projetos e gestão de portfólio. O Teams Ideas é a solução adotada por grandes empresas no Brasil e no mundo, e você pode conhecer mais sobre essa solução clicando no link aqui na descrição desse episódio. Lembrei de 2 casos aqui, né? Um que deu certo, um não. Deixa eu contar o que não deu certo primeiro, né? Eu, recém-formado, estava na minha primeira obra industrial, de porte um pouco maior, né? Não era um mega projeto. E a gente passou uma semana, era no litoral,
E a gente pegou uma semana que era assim, 36, 37, 38 graus, 3 dias seguidos. A gente tinha uma concretagem grande para fazer. E a turma ali, ó, ralando. A gente parava no meio da manhã e parava no meio da tarde, trazia refrigerante gelado, alguma coisa para o pessoal comer e tal, né? E tocando hora extra, porque tinha que rodar o concreto. A gente tinha problema de fornecimento de tanto de concreto como de conseguir caminhão. Era uma obra um pouco distante e tal. Então, assim, tinha que ser naquela data, senão a gente ia perder a janela e tudo mais. E a turma, ó, né, ralando. Aí chegou naquele último dia, né, no dia da concretagem mesmo, todo mundo ali pegando firme. E aí um encarregado chegou para mim e falou assim, se a gente conseguir terminar hoje, né, vai ter que rolar uma cerveja do engenheiro, hein? O engenheiro vai ter que pagar uma cerveja para a gente. Falei, com certeza, né? Terminou... Cara, fiquem tranquilos aí que vai ter. E a gente estava trabalhando, né, dentro do cliente, era um porto e tal, e o pessoal lá. Terminou a concretar, já veio, né, o apontador já veio falar comigo, daí, tá, isso aqui, vai ter cerveja, não vai? Quer que eu encomende lá? Eu falei, não, pode mandar 2 grades lá e tal, e vamos embora, traz para a turma aí, vai buscar lá e tal. Passou meia hora, me toca o celular, né? André, você mandou cerveja aqui para dentro? O cara tá na portaria lá, o porteiro não quer deixar entrar. Eu falei, por quê? Não pode? Não pode, cara. Estamos dentro da instalação do cliente e tal. Como é que você vai botar bebida alcoólica aqui dentro? Putz, não sabia. Aí, pessoal, vai ter que ser no bar lá fora e tal, não sei o quê. Aí o pessoal já desanima, já fica com vergonha, não sei o quê. Acabaram consumindo 1/4 lá. Essa foi errada? Essa foi errada, né? Poxa, foi errado porque eu queria que o pessoal... Na minha cabeça, naquela época, né? Já que o pessoal vai embora, então todo mundo vai terminar a concretagem, vai guardar tudo e tal, vai passar para se trocar e aqui no refeitório a gente toma uma cerveja e o pessoal vai embora, né? Essa deu certo. Enfim. Agora, um outro caso que eu passei que para mim foi surpreendente, que assim, uma vez eu fui participar de uma avaliação do PBQPH, né, uma auditoria de renovação de certificação, e eu não conhecia, né, todo o processo e tal, mas eu estava junto com o especialista, o cara chegou para mim e falou, olha, eu sou engenheiro mecânico, preciso levar um civil junto, preciso ter alguém que vá olhar a obra, ver como é que o pessoal está construindo, ver se as obras aparentam ter qualidade e tal, e se está casando com aquilo que eles estão falando. Então vamos embora. E é uma construtora que faz condomínios horizontais, então faz a incorporação do condomínio e constrói as casas, vende as casas prontas já, né? E a gente fez a primeira reunião com o pessoal lá, né? Aquela cerimônia toda, o CEO e tal. A gente pegou o carro e saiu, foi para o primeiro condomínio. Paramos na primeira obra, a obra impecável. Eu nunca vi antes e nunca vi depois uma obra daquele tipo, assim, limpa, perfeita e tal. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, para fazer esse cenário aqui deu trabalho, né? E os condomínios tinham, assim, 100 casas, né? Tinha 20 obras ao mesmo tempo em cada condomínio, tinham vários condomínios próximos. Aí eu olhava, né, pro meu colega ali e tal, né, assim, cara, vamos em outra, né, vamos pegar a turma de surpresa. Eu olhava o condomínio, pegava uma longe, assim, falei, vamos naquela lá. A gente pegava o carro e ia até lá. Chegava lá, tava igual. Aí em outra casa, tava igual. Aí eu virei para ele e falei, tá difícil, o pessoal ensaiou bem aqui, né? Assim, então vamos em outro condomínio. Entrava no carro, saía de um condomínio. Onde é que você tem outro? Tem aqui e tal. Entra ali e tal. Vai. Aí você começava a ver um padrão, né? Então, as casas todas impecáveis, o pessoal uniformizado, tal, as fichinhas de qualidade em cada frente de serviço e tudo mais. Já comecei a acreditar que podia ser verdade, né? Aí, o esquema deles era com empreiteiros, normal, né? Vários empreiteiros trabalhando ali, e comecei a conversar com um funcionário, com outro funcionário e tal. E eles tinham explicado que eles tinham um supletivo de 1º grau, tinham um supletivo de 2º grau. Uhum. Eles tinham sala de aula no canteiro. Então, como os condomínios eram próximos, eles pegavam o maior, criavam a estrutura com ar-condicionado, com tudo, servia lanche. Então, quem queria estudar saía meia hora antes, ficava acho que mais 1 hora depois do horário. Aí a van da empresa levava os funcionários, né? Uhum. Aí cheguei, né, conversar com um, conversar com o outro, e a conversa era sempre a mesma, assim, né? Né, como é que é o teu trabalho aqui, como é que você vê e tal. E, cara, mas e aí? O mercado tá aquecido, tá bombando, né? Por que você tá aqui? Porque o ritmo das obras também não era aquela coisa alucinante e tal. E a resposta era muito parecida dos que eu conversei. Tipo, por que eu vou sair daqui, mesmo ganhando um pouco menos do que eu poderia pegar no mercado, mas aqui eu sou bem tratado, eu sou respeitado, a empresa investe em mim, quer dizer, a incorporadora
construtora, né, pagando para os empreiteiros para treinar o seu pessoal, porque daí eu fiz a pergunta para eles também depois, né? Como é que vocês estão investindo numa mão de obra que não é tua? Qual que é a garantia que isso vai funcionar, né? Dando uma provocada. E a resposta na ponta era essa: não, aqui eu sou respeitado, aqui eu sou, eles são diferentes com a gente, então eu não encontro esse ambiente lá fora. Então eu fico aqui mesmo ganhando às vezes R$100, R$200 a menos por mês, porque aqui eu sou alguém, né? E aí a resposta no escritório do CEO era a mesma, né? Poxa, eu sei que a gente vai perder gente, né? É aquela velha história, né? E se eu não treinar e a turma ficar? Pior. Qual que é o custo de treinar e a turma sair? É pior eu não treinar e o cara ficar. Mas se for assim, eu tenho esse pensamento, vou preparar, vou investir, daqui a pouco eu não estou com esse projeto, que eu perdi esse projeto. Mas esse é o grande X da questão. Eu acho que a gente tem que ter enxergar algo maior do que meramente, maior socialmente falando, de fato, né? Não de foto. Mas falar assim, eu preciso dar oportunidade para quem quer, da forma que quer, do que gosta de fazer. Lógico, cada um tem a sua escolha, mas eu preciso dar oportunidade para esses profissionais estar inseridos no mercado de trabalho, estar crescendo naquilo que ele gostaria. Preciso conhecê-lo, preciso conversar com ele, né? E isso, todas as hierarquias, né? E com isso dá oportunidade. Se ele não tiver amanhã comigo, não tem problema. Na sociedade ele está ajudando a construir uma cidade melhor. Aonde ele estiver, inclusive no meu concorrente. Então, assim, isso é uma construção coletiva. Não adianta a gente já volto a falar, só o capital por capital. Eu sei que, no fundo, é a necessidade de todo mundo ter o ganho. Mas o ganho vem coletivo nesse sentido. Se a gente não entender que, nesse sentido, aquele profissional que saiu, foi para o teu concorrente, foi para um outro negócio, amanhã ele está voltando para você melhor e está conseguindo entregar o que você quer, porque ele foi reconhecido por isso, ele cresceu por isso e fala, você me ajudou nessa construção, não precisa nem falar, mas ele vai sentir isso. Isso é um ganho, assim, e você continuar ouvindo, né, entendendo qual é o objetivo dele naquele momento. Poxa, eu não quero mais trabalhar na área de técnica, de engenharia, eu quero ir para uma área mais de logística. Eu estou aqui, né? Poxa, tem oportunidade. Eu não vou querer que o profissional faça o que eu preciso porque eu acho que ele tem, simplesmente porque eu acho que ele tem potencial, porque não está lá com a gente o tempo todo. Não, o que você gostaria? Isso é uma visão de liderança, inclusive é uma grande reclamação que a gente vê, falta gestores, falta uma liderança, no meu ponto de vista, uma liderança boa, é porque os gestores não estão ouvindo os seus funcionários para falar, eu não quero mais estar fazendo isso, mas você é muito bom. Ok, mas eu gostaria de ter uma oportunidade, então vamos construir essa oportunidade. E você está fazendo alguma outra coisa dentro da minha organização? Existe essa possibilidade? Existe. E aí você começa a fazer esse movimento positivo na organização, nas organizações. Né? E a gente não, você está nesse projeto, você tem que terminar, você tem que fazer. Se for ruim, manda ele embora, que ele não serve para nada. Né? Calma, deixa eu entender, deixa eu ouvir. Lógico, tudo tem um positivo, tem o que não dá para aproveitar, ou porque ele não quer estar ali mesmo, né? Ou quer atrapalhar, enfim. Mas, em sua grande maioria, é a falta de entender o que ele está precisando. Ou de não dar as condições básicas de convivência naquele ambiente. Se você não tem essas condições, não tem o que você faça para satisfazê-lo. Então, assim, a gente, do meu ponto de vista, as empresas precisam, principalmente nesses projetos de capital, de construção, que movimentam muito rapidamente muita gente de toda ordem, criar mecanismos para que aquele ambiente que ele está inserido seja, de fato, um ambiente humanizado na essência e não nas palavras. Tem que ser para valer, né? Tem que ser para valer. E aí, consequentemente, o trabalho de replanejamento, de análise, que dentro de uma condição segura, de uma condição factível, a produção que todo mundo espera, meu ponto de vista, ela vai ocorrer. Por quê? Porque o básico, e o ouvir, você entendeu. É um desafio, eu acho que é um desafio para todos nós, né? Mas é o que a gente conversa muito dentro da organização, né? Tem tido esse pensamento desde... né? Mas assim, foi tenso porque a gente está nesse caminho, mas entenda que tem uma concorrência. Sim.
como é que suprimentos está vendo isso? Se suprimentos está assim, olha, qualificação técnica, preço, e manda a lista dos teus indiretos. Teu custo fixo é absurdo. Para que essa função? Para que essa? Corta isso, corta isso. Isso aqui tá caro demais. Não sei porquê, né? Mas o cara fica assim. Vocês têm direto demais. Desse jeito, o direto de vocês estourou. Cara, mas não tem mágica. Tem que, se você quer investir, não tem jeito. Então, a gente passou um período muito tenso que realmente a gente penou para abrir mais, né, o funil de vendas. Sim. Para ir peneirando. Grandes players falou, de repente não é o momento para a gente com eles, pode ser no futuro, porque eu acho que tudo é cíclico, né? Tudo. Mas a gente falou, vamos dar uma recuada com esse tipo. Mas sempre nos ajudou. Começamos com ele, inclusive eu falo. Ok, em um outro momento, mas enquanto não houver esse alinhamento de pensamento, não faz sentido. Aí é valor, né? Valor. E aí bate lá no comercial. E aí? Né? Você dá um passo para trás, às vezes dois. Né? Pô, tá louco, você vai realmente fazer isso? Vamos. E aí é uma pinçada, né? Isso é tudo consequência, né? Assim, você como contratante, como que você quer tudo aquilo que você prega, que é o que a gente está falando aqui, né? Cuidado com as pessoas, com o meio ambiente, você ter uma obra organizada, bem planejada, onde você tem a produtividade otimizada, etc, etc. E na hora de contratar, você quer, mais uma vez, já de saída, você já quer arrancar a cabeça do teu parceiro, que é quem vai estar lá ralando para poder entregar, ou seja... E eu tenho que fazer isso, porque senão não é concorrência. Então você não ganha. Aí... Então a gente vai perder a concorrência. Caramba, entenda. Como é difícil. É um posicionamento de recuo. A gente passou pelo plano de recua, para poder entender e, de alguma forma, trabalhar essa movimentação de quem, de alguma forma, tem esse tipo de pensamento de valor. E tem. Eu acho que tem. Eu escuto bastante, as pessoas estão entendendo essa necessidade do bem-estar, até porque as empresas estão percebendo que os profissionais não querem estar mais nesse ambiente tão difícil de projetos de capital. Com certeza. Então, estão percebendo isso, né? Que o turnover é muito alto, que isso é notório, né? Então, assim, ou muda, eu acho, a forma de pensar e acho uma alternativa para isso equilibrada, ou realmente vai ser isso, vai ter que acabar escolhendo e se posicionar. Não precisa realmente de uma mudança. E assim, com tudo que a gente conversou hoje, né? É muito claro que tem que ter uma integração, uma congruência entre aquilo que é pedido, aquilo que é entregue e as condições que são criadas para que aquilo aconteça, né? Com as pessoas realmente em primeiro lugar, para que a gente possa ter times engajados, produtivos, seguros, para poder entregar os nossos projetos. E o papo é tão bom, né? Um tema tão importante que a gente já está em cima do laço aí com o nosso tempo. Então, eu queria pedir para cada um de vocês, né, dicas finais que a gente sempre deixa para a nossa audiência aqui, de como os profissionais podem olhar melhor esse tema, como é que eles conseguem trabalhar essas questões de engajamento mais próximas aos seus times, né, para que de fato a gente possa criar um ambiente melhor e dessa forma, né, ter essa condição que a gente falou tanto aqui. Eu tenho uma dica final, mas talvez seja tão curta. Vai em frente. Então, eu acho que a gente está trabalhando o Teams Build Index, que é um trabalho do CII, pegou, acho que foi o Terry Williams, pegou o trabalho do CII, referente, né, para aquela pesquisa de custo e tudo mais. E tinha outra pesquisa do CII que era justamente a qualificação do pessoal, daquele, como é que você montava uma equipe de um projeto de capital. E tinha um rating de 0 a 10. Né? Então, qual seria o FEL do RH? Já é um puta desafio gigante. E aí o Terry, ele juntou os dois. Pegou os dados do custo, juntou os dados do Index Team, né?
juntou e viu que existia uma correlação muito forte entre o índice do time e o sobrecusto. Então, tinha uma relação muito forte entre... Cara, se você tem um time ali, 8,5, 10, ele consegue reduzir teu custo em 3%. Olha. Se você tiver um time que está ali 2,5, 5, se prepara, o teu custo vai subir 9%. Então, essa correlação ficou tão forte que até o John Roman botou no livro dele dentro dos mapas de risco, eu chamo por risco. Então, ele bota ali que faz parte também. Então, como é que você está montando? Você está olhando lá o PDRI lá. O meu PDRI está excelente, ele vai 0 a 1000, né? Então está 200. Ok. E teu Index Build Team? Como é que ele está? Porque não adianta tu estar 200 e tu botar uma equipe aqui, tu vai ferrar tudo também do mesmo jeito. Então, essa combinação. Então, essa dica que eu dou é o seguinte: olhe também as boas práticas aí e o que se tem de RH para projeto de capital, junte os dois para você saber que tem uma equipe, não é uma pessoa, né? Até que você falou aí, não adianta ter o super gerente de projeto. O índice é para a equipe. Então, você olha aquilo para a equipe, juntando os dois, acho que é uma boa prática, uma boa dica para você implementar aí nos projetos. Excelente, né? Então, assim, para quem ainda, né, duvida que isso se paga, você tem referência direta em relação ao custo do projeto. Lá, cara. Você tem acesso ao CA e tem um puta do Instadel, você vai brigar com a estatística, né? E tem muita gente que briga, né? Com as evidências, com a estatística, com a ciência, mas enfim. Né? Márcio. Pegando aí que tudo foi falado, o que o Alexandre falou, as estatísticas que tem, dos estudos que o pessoal traz, o que eu acho é o seguinte: a gente precisa começar a entender, né? E a gente, que eu falo, a gente que toma decisão, a gente que influencia, né? Que tem esse domínio de tomar alguma decisão, seja ela qual for, a gente tem que começar a entender que precisa ouvir, né? Uma das reclamações que o pessoal faz é não ter um feedback. Aí quando eu falo não ter um feedback, o que é não ter feedback? Se a gente for olhar assim, é só dizer que ele está indo bem, né? Ou está indo bem, você tem que melhorar aqui, você tem que melhorar. É sempre um feedback normalmente negativo, para melhorar de algum ponto, que faz parte, né, do crescimento, ok, mas é sempre um feedback que nem as lideranças sabem dizer direito. Então, o feedback eu diria que é o seguinte: é algo mais, é entender o que o teu profissional quer, o que teu funcionário quer, o que teu liderado quer. O que ele precisa? O que está faltando para ele? Isso é feedback. Então, se a gente não entender, né, que o feedback não é simplesmente um apontamento de condicionamento, de bonificação, né, ou de falar você tem que aprender mais tal coisa, ou deixar de fazer um trabalho comportamental, aliás, um comportamento indevido, tal. É muito mais do que isso. É falar o que você precisa para você me trazer, ou para você crescer, ou para você estar junto comigo, né? Dentro desse contexto. Então, quando você une isso, eu chamo que de fato essa humanização, esse trazer o teu funcionário, o teu liderado para o teu negócio, para a necessidade dele, tentar encontrar um ponto em comum, né? E se a gente conseguir, com as boas práticas, né, da engenharia, né, do planejamento, da construção, a gente, com certeza, eu tenho essa convicção que a gente vai trazer benefícios para o projeto inserido. Então, o recado que eu posso, né, falar é isso: criar um ambiente onde todos possam crescer de fato dentro do que eles precisam e trazer, sim, um pensamento inovador, que inovação não é só tecnologia, inovação é de ideias. Então, a gente tende a falar que inovação inovação e tecnologia está indo tá à frente, cada vez mais a gente vê que ela anda na frente. Mas a inovação de entendimento do outro, a inovação de ideias, de ouvir, isso faz parte do crescimento e do conhecimento. É o recado que eu tenho e o desafio que eu tenho para a nossa organização, para o meu
a minha condução do nosso time junto aqui, né, é isso, é trazer cada vez mais as pessoas para próximo. É isso. Muito bom. Então, realmente, quando a gente fala de pessoas no centro, né, é praticar isso de fato, não só falar, né? Márcio, Alexandre, mais uma vez, muito obrigado por poder contar com vocês aqui no nosso canal e discutir um tema tão relevante para os nossos projetos. Nossa, eu agradeço. Muito obrigado. Foi uma honra, mais uma vez. Parabéns pela oportunidade. Aniversário de 2 anos, né? É uma honra receber vocês aqui na semana comemorativa, que realmente é um marco para o canal. Fã de carteirinha. Eu tô começando, o Alexandre me conduzindo agora, essa semana ele me colocou nesse, vai lá, vamos lá, nem viria, né? Pegou um pouco de supetão, mas assim, poxa, eu comecei a ouvir bastante já e eu falei, eu vou ser outro fã de carteirinha, porque isso ajuda no crescimento de todo, de conhecimento, divulgação de conhecimento, de aprendizagem. Então, parabéns, não só pelos 2 anos, mas parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Contar com vocês aqui é uma honra e, né, com certeza, quanto mais a gente conseguir elevar a nossa comunidade em relação à aplicação de tantos conceitos que a gente fala, né, como fazer na prática, como melhorar, isso ajuda todo mundo, ajuda todo o mercado. Gente, antes da gente terminar, não esqueçam de seguir o canal, não só na sua plataforma de áudio, agora também temos os videocasts, né, integralmente no Spotify, mas também lá no YouTube. Não esqueçam de também seguir se tornar membros, né? Aqueles que se interessarem. A gente tem uma comunidade forte aí de associados. O Alexandre é um dos ilustres membros, né? Já ganhou a canequinha dele, hoje ganhou mais uma por estar aqui ao vivo fazendo a gravação. Encaminhe o conteúdo para quem mais possa se interessar. Quanto mais a gente fazer esse canal chegar mais longe, mais a gente leva esses conceitos, né, importantes para a nossa comunidade. Em breve vai sair um novo curso de metodologia FEL, todo gravado em estúdio, ficou show de bola. Então, logo ele vai estar no ar. Eu sei que já faz um tempinho que eu estou prometendo, mas ele vai em breve estar aí disponível. E quero agradecer também aos nossos apoiadores, ao Teams Ideas by Prosper, que tem uma solução completa para gestão de portfólio, para a parte de alocação, realocação de capital, gestão de orçamento anual. Então, vou deixar o link aqui na descrição desse episódio. E também a GSUP Nexus, que tem soluções, né, de tecnologia completas aí para a sua empresa, com squads engajados que entendem do seu negócio e desenvolvem soluções. Também vou deixar aqui na descrição, né, o link para vocês. E para quem quiser virar membro, também tem o link do Catarse. Vocês podem se associar, tem planos aí a partir de R$5 por mês e você contribui para que o programa continue levando conteúdo cada vez mais longe. Obrigado pela audiência também nesses 2 anos de canal. Está sempre lembrando aqui nessa semana comemorativa. Um grande abraço e até a próxima.